Me fala uma coisa, o lance de não depender tanto da Assembleia de Deus, isso acaba fazendo falta ou te abre outras possibilidades e agora, pós participação na campanha do Lula, você sente que você abriu bastante assim o leque de apoiadores? Não, é importante dizer que eu não dependi eleitoralmente da minha igreja, e aqui me permita uma pequena digressão só para explicar o contexto local. A minha igreja é a igreja matriz, a Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira, setor Pedro do Vico. A sede, que é onde eu congrego, é em Goiânia, mas a maioria, a gente tem umas 100 congregações. A maioria das nossas congregações está em Aparecida de Goiânia, que é aqui na região metropolitana. Então, até por isso que eu geralmente enfatizo esse lugar, né, de territorialmente empobrecido e tudo, porque ele, além de ser o retrato da Assembleia de Deus do Brasil, é um retrato muito nítido da minha igreja mesmo. Então, eu não tive votos da igreja para ser eleita, porque as congregações sequer ficam aqui, sabe? Eu tive a bênção do meu pastor, que, inclusive, nós temos divergências políticas muito profundas, mas ele é uma das pessoas mais justas, generosas, íntegras, acolhedoras que eu conheço. Então, nesse sentido, eu me lembro muito nitidamente dele orando por mim na casa dele, orando por mim, pelo meu esposo, dizendo que estava torcendo para eu não permitir que o meu coração se enchesse de mágoa pelo radicalismo cristão, para Deus blindar o meu coração do radicalismo cristão. Então, eu tenho uma relação de ovelha e pastor, como a Bíblia diz. Então, quando eu fico triste com o meu pastor, eu falo para ele, eu vou ao gabinete dele, a gente chora, porque eu falo, pastor, isso não está certo, não é assim que se faz. E, ao mesmo tempo, a gente também cresce junto. Eu acho uma das coisas mais incríveis que ele é um líder muito submisso à liderança das Assembleias de Deus, mas isso permite que ele seja um bom líder, porque se você não é um bom liderado, também você não vai conseguir ser um bom líder. Então, o coração humilde dele diante das suas lideranças faz com que ele também seja muito humilde diante dos seus liderados, de tal modo que eu coordeno na nossa igreja um núcleo permanente de enfrentamento à violência de gênero. Antes de ser vereadora, nós criamos esse núcleo, nós fomos semifinalistas no Prêmio Inovare, na categoria Cidadania e Justiça. É uma parceria da nossa igreja com a Defensoria Pública de Goiás. A gente fez uma formação para mais de 400 pastores, os pastores dirigentes, em Lei Maria da Penha e em formas de fazer a denúncia. Isso mudou drasticamente o retrato de mulheres da nossa igreja, assim como mulheres esposas de pastores dirigentes que eram violentos com as suas companheiras, chegaram a denunciar, e antes elas não denunciavam porque elas tinham medo de que essa denúncia pudesse acabar com o ministério deles. Olha que vinculação violenta. E esse pastor, que é eleitor do Bolsonaro, que é da Assembleia de Deus, que tem 73 anos, que é absolutamente leal à sua instituição, foi o meu maior encorajador. Então, dentro dessa complexidade que é existir nesse mundo cheio de contradições, eu amo existir na minha igreja, mesmo sabendo que em momentos como esse, as relações estão estremecidas, o estremecimento passa, a igreja, que é sustentada por Cristo, permanece.